Você já ouviu falar sobre rajadas rápidas de rádio? Embora possa parecer um fenômeno sem importância para alguns, ele tem capturado a atenção de astrônomos, cientistas e entusiastas do espaço. Parte do apelo do FRB reside em sua natureza enigmática, que ainda temos muito a aprender sobre ele. Imagine a empolgação quando os cientistas começaram a captar múltiplos sinais de FRB em um curto período de tempo, e os sinais continuaram chegando. O espaço é repleto de mistérios e FRB é um dos mais intrigantes. Isso nos faz perguntar quem ou que está tentando chamar a nossa atenção e o que eles poderiam querer de nós. Oi pessoal, eu sou o Fábio, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever, que isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. E vamos para mais uma viagem além das estrelas. Mas o que exatamente é um FRB? FRB são rajadas breves, porém intensas de emissão de rádio que duram milissegundos. Eles possuem a característica de dispersão de pulsares de rádio. O primeiro FRB foi descoberto pelo Dr. Duncan Lorimer em 2007, mas ao revisar dados arquivados, os cientistas descobriram que os FRBs haviam sido detectados cerca de 6 anos antes em uma pesquisa de pulsar nas nuvens de Magalhães. Não é surpresa que o FRB também seja chamado de explosão Lorimer. Quando telescópios capturam FRB, os pesquisadores observam uma característica chamada dispersão, que mede o quão espalhado um FRB está ao chegar à Terra. No vasto espaço entre estrelas e galáxias, não é vazio, mas sim preenchido com plasma, uma sopa de partículas carregadas. À medida que a luz viaja pelo espaço, encontra diversos obstáculos que podem afetar a sua jornada. Um desses obstáculos é o plasma. Esse plasma pode fazer com que a luz, incluindo ondas de rádios, desacelere. Curiosamente, ondas de rádio de menor frequência são mais fortemente afetadas e desaceleradas mais do que ondas de frequência mais alta. Rajadas rápidas de rádio consiste em uma série de frequências com as frequências mais altas chegando na Terra antes das frequências mais baixas, causando o efeito de dispersão. Os cientistas utilizam essa dispersão para estimar a distância da fonte do FRB em relação à Terra. Quanto mais dispersão, mais plasma o sinal passou, indicando que a fonte está mais distante. O primeiro FRB detectado parecia com grandes pulsos de pulsares de rádio, e foi rastreado até uma localização próxima à nuvem de Magalhães Menor. No entanto, devido às limitações dos instrumentos, o fluxo do sinal não pôde ser medido com precisão. Os pesquisadores acreditam que o primeiro FRB pode ocorrer em várias centenas de rajadas todos os dias, mas com pequena probabilidade de detecção. Após a descoberta do primeiro FRB, os cientistas pensaram que era um fenômeno único, porque ocorria em apenas 3 dos 13 feixes do receptor multifeixe de Parkes. No entanto, alguns anos depois, uma estudante chamada Sarah Burke Spolaor descobriu outra rajada com uma dispersão quase idêntica à da explosão de Lorimer, o que levou a um renovado interesse no campo. Em 2013, Thornton e colegas detectaram mais 4 explosões de Lorimer, que foram oficialmente nomeadas rajadas rápidas de rádio, ou FRB. Essas rajadas tinham medidas de dispersão significativamente mais alta do que a explosão de Lorimer original, e foram encontradas através das pesquisas do High Time Resolution Universe no telescópio de rádio Parkes de 64 metros. A rajada mais brilhante mostrou alargamento de dispersão com dependências de lei de potência semelhante ao que esperaríamos de fontes extraterrestres de emissão de rádio. Em 2014, o FRB descoberto em outro observatório foi anunciado, mas sua fonte permanece controversa e os cientistas ainda estão tentando descobri-la. É um mistério desconcertante que os pesquisadores estão empolgados para resolver, e com os avanços da tecnologia e métodos de pesquisa, podemos nos aproximar de entender essas rajadas misteriosas e suas origens. Agora, prepare-se, porque a trama está prestes a se aprofundar. Em 2019, os cientistas
Mergulharam fundo em seus dados e fizeram uma descoberta que deixaria até o astrônomo mais experiente de boca aberta. A análise revelou que ao longo de apenas 47 dias, a fonte FRB 121102 produziu impressionantes 1.652 erupções, quebrando o recorde de mais erupções já descobertas de um FRB. Essa nova informação abriu um mundo inteiramente novo de possibilidades para que os pesquisadores pudessem explorar enquanto tentavam encontrar qualquer tipo de regularidade ou periodicidade nas rajadas. Infelizmente, seus esforços foram em vão, pois não conseguiram encontrar sinais de um padrão. Essa falta de periodicidade foi um verdadeiro quebra-cabeça para os cientistas, tornando extremamente difícil localizar a fonte das rajadas. Eles se perguntaram se essas erupções poderiam ser produzidas por mais de um mecanismo e reconheceram que pode demorar um bom tempo até entendermos verdadeiramente os mistérios dos FRBs. Para piorar, a maioria das fontes de FRBs só emitem uma vez e depois desaparecem, tornando ainda mais desafiador para os cientistas prever ou rastrear. Alguns poucos FRBs são conhecidos por emitir sinais repetidamente, e um dos mais ativos é o FRB 121102. Esse objeto peculiar permite que os cientistas rastreiem até uma galáxia anã a 3 bilhões de anos-luz de distância, mas não é o FRB típico. Ele é extremamente ativo e segue um padrão único, passa por 90 dias de atividade e depois 67 dias de silêncio. A quantidade de atividade do FRB deu aos astrônomos a oportunidade de observá-lo enquanto ele emite, e uma das ferramentas que ajudaram com isso é o Telescópio Esférico de Rádio de 500 metros, ou FAST, na sigla em inglês. Mesmo durante a fase de teste do telescópio, ele capturou FRBs. Em apenas 2 meses, o FAST coletou impressionantes 59 horas e meia de dados em um período de 47 dias. A taxa máxima foi de 122 rajadas em apenas 1 hora, o nível mais alto de atividade já visto em uma fonte de FRB. Graças a essa quantidade de dados, os pesquisadores puderam analisar a atividade da fonte estatisticamente. Eles separaram as rajadas em duas categorias: aquelas com maior energia e aquelas com menor energia, que apresentavam diferenças distintas nas propriedades. As rajadas mais fracas mostraram-se mais imprevisíveis por natureza. Apesar da falta de regularidade na maioria dos FRBs, os cientistas ainda estão determinados a rastreá-los. Através de suas investigações, eles descobriram que essas rajadas se originam de galáxias que estão a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância, mas produzem energia suficiente em uma fração de segundo para alimentar centenas de milhões de sóis. Recentemente, os cientistas descobriram outro FRB intrigante, o FRB 190520, detectado pelo telescópio FAST na China. A equipe de pesquisa fez uma descoberta surpreendente quando encontrou um sinal de rádio fraco originado no mesmo local do FRB 190520. Esse sinal persistente é uma descoberta rara, com apenas outra fonte de FRB conhecida por tê-lo. Usando a localização da galáxia anã da qual o FRB veio, os pesquisadores foram capazes de determinar a distância da Terra. No entanto, seus resultados revelaram uma discrepância estranha. A distância estimada com base na dispersão do FRB foi de 30 bilhões de anos-luz, que é de 10 vezes maior do que a distância real de 3 bilhões de anos-luz. Embora isso seja tanto notável quanto perplexo, vale a pena notar que apenas 19 dos mais de 800 FRBs descobertos foram rastreados até suas origens, permitindo estimativas precisas de distância. Para o resto das fontes, os astrônomos devem confiar na dispersão para avaliar sua distância da Terra. A comunidade científica tem sido cativada por esse novo FRB, que apresenta ainda mais perguntas do que resposta. Ao contrário dos outros 19 FRBs, cujas distâncias foram estimadas com precisão semelhante às suas localizações reais,
O método de dispersão usado neste foi muito impreciso. Os cientistas estão perplexos e não conseguem deixar de se perguntar: os sinais de rádio persistentes estão se tornando mais frequentes? E o que os gera? O mesmo mecanismo que causa o FRB também é responsável pelo sinal de rádio persistente? Além disso, a equipe ficou surpresa com a taxa de dispersão incomumente alta do FRB 190520. Foi causado por algo próximo ou está relacionado ao próprio FRB? A equipe está determinada a descobrir os segredos desse estranho objeto usando vários telescópios ao redor do mundo. Com mais descobertas por vir, talvez possamos eventualmente descobrir e desvendar os mistérios em torno dos FRBs, abrindo caminho para uma melhor compreensão desses objetos peculiares em nossa galáxia. Em conclusão, as achadas rápidas de rádio são um fenômeno cósmico fascinante e misterioso que capturou a atenção dos astrônomos e do público em geral. Apesar dos avanços significativos feitos nos últimos anos, incluindo a detecção de mais de 800 FRBs e o rastreamento de alguns até suas fontes, ainda há muito o que não sabemos sobre essas rajadas de energia de rádio. Desde a descoberta de sinais de rádio persistentes até as surpreendentes estimativas de dispersão, quanto mais aprendemos sobre essas rajadas, mais perguntas surgem. No entanto, com o uso da tecnologia avançada e a colaboração de cientistas ao redor do mundo, podemos esperar descobrir mais sobre esses objetos e obter uma maior compreensão profunda do universo.